Vamos lá, pessoal, iniciando o nosso último vídeo. Eu vou fazer ainda um vídeo para deixar para vocês o link com o slide, para você baixar esse slide, e ainda uma consideração final. Disposições finais e transitórias. Eu já falei que disposições transitórias não caem em prova, porque visa a aplicabilidade dessa lei na prática, bem como algumas disposições finais. Mas existem coisas aqui, poucas coisas que caem em prova, e a gente vai estudar. Você vai perceber que há poucas questões aqui, porque é um assunto que realmente quase não cai em prova. Vejamos. A União, no prazo de 90 dias contados da publicação deste Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou captação de seus órgãos às diretrizes da política de atendimento fixada no artigo 88, é o que estabelece o título 5 do livro 2. Portanto, isso aqui é para a aplicabilidade dessa lei, não cai em prova. Compete aos estados e municípios promoverem a adaptação de seus órgãos e programas às diretrizes e princípios estabelecidos nessa lei. É uma coisa lógica que também não é concursística. 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipal devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecendo os seguintes limites. Então, isso aqui é matéria de tributário. Se a prova que você vai fazer do ECA for relacionada com algum órgão, algum cargo de Secretaria de Fazenda, ou com algo que envolve tributário ou contabilidade, então fique atento, preste atenção. Existe o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, nacional, do Distrito Federal, estadual e municipal. Quando você for fazer sua declaração de imposto de renda, você pode deduzir, conforme o inciso 2, 6% do valor ali da sua declaração. Você pode pagar então 6% daquele valor. Você pode contribuir com o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Até 6% do seu imposto de renda você pode deduzir, porque você é uma pessoa física. E pessoa jurídica? Pessoa jurídica é 1% apenas. Então, portanto, esses são os limites. Vão ser deduzidos o imposto de renda. 1% do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Você não precisa saber o que é lucro líquido, o que é lucro real. Nós não estamos estudando direito previdenciário, direito tributário. Você tem que guardar isso para a prova. Pessoas jurídicas vão contribuir com um limite de 1%, então no máximo 1% tributados com base no lucro real. E a pessoa física, eu e você, 6% do imposto de renda apurado para as pessoas físicas. Tranquilo? Então é isso que está dizendo esse artigo 260. Os contribuintes poderão efetuar doações a este fundo, seja ele nacional, distrital, estadual ou municipal. E este valor que você doou vai ser deduzido integralmente no seu imposto de renda, sendo que existe o limite, 1% para a pessoa jurídica e 6% para a pessoa física. Parágrafo 1º, na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos fundos nacional, estaduais e municipais do direito da criança e do adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar, primeiro deles, bem como as regras e princípios relativos à garantia do direito à convivência familiar previsto nesta lei. Portanto, pessoal, prioridades. Existem metas, existem prioridades. Aqui nós estamos falando de prioridades. Como que será gasto? O que eu vou observar? Qual será o norte? Será as disposições do Plano Nacional de Promoção da Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar. Eu disse Plano Nacional. Bem como as regras e princípios relativos ao direito da criança à convivência familiar previsto nessa lei. Parágrafo 2º. Os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Direito da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização através de planos de aplicação das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente, isso aqui pode cair em prova,
percentual para o incentivo ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente, órfãos ou abandonados, na forma do disposto do artigo 227, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição. Este inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 227 da Constituição, ele fala o seguinte: garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser legislação tutelar específica, garantia de pleno e formal conhecimento de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado. Opa, desculpa, esse é o inciso 4, não é o inciso 6, desculpa. Então, inciso 6, agora sim. Estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob forma de guarda de criança ou adolescente abandonado. É o assunto que nós estamos estudando. A Constituição prevê que o poder público deve estimular incentivos fiscais, subsídios, enviar dinheiro para essas instituições que acolhem sob guarda criança, adolescente ou órfão abandonado. Portanto, isso está previsto, está norteado na Constituição Federal, e nós temos aqui, olha, esses conselhos fixarão critérios de aplicação e vai aplicar necessariamente, por previsão constitucional, incentivo ao acolhimento sob forma de guarda de criança, adolescente ou órfão abandonado, naquela forma, no jeito que nós acabamos de ler, é o mesmo texto da Constituição Federal. Você vai guardar para a sua prova que aqui não é facultativamente, aqui não é prioritariamente, aqui é necessariamente um percentual. Não fala o percentual, aqui não fala. Uma parte, uma porcentagem vai ser destinada ao incentivo ao acolhimento sob forma de guarda de criança ou órfão abandonado. Parágrafo 3º. O Departamento da Receita Federal do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos nos termos deste artigo, sem aplicação em prova. Parágrafo 4º. O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação pelo Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente dos incentivos fiscais, referido neste artigo. Só para resumir esses dois, aqui nós temos, olha, que a Receita Federal e os Ministérios de Economia, Fazenda e Planejamento vão regulamentar a comprovação, vão disciplinar a forma que será comprovado essa doação, para comprovar que seja feita, para que haja uma fiscalização. Para que seja feita uma fiscalização dessa dedução do imposto de renda, deve ter uma forma de fiscalização. E o Ministério Público determinará em cada comarca essa forma de fiscalização. Em cada comarca vai ser o Ministério Público que vai determinar como será feito essa fiscalização da aplicação pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos incentivos fiscais que foram referidos. Questão. Olha, eu já trouxe o gabarito, pessoal, só para você ver que caiu em prova. O assunto era diferente, mas caiu aquele assunto que nós estávamos falando. Vejamos, olha, a Lei Nacional de Adoção introduziu modificações no ECA e nos artigos 1618, 1619 e 1734 do Código Civil. Assinale a alternativa que corresponde ao texto modificado. O gabarito correto ali era a letra B. Mas olha o que caiu aqui. Na letra E, na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos Conselhos Municipais do Direito da Criança e do Adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescentes à Convivência Familiar, bem como as regras e princípios relativos à garantia do direito à convivência familiar prevista nesta lei. O que está errado aqui, na definição a serem aplicadas, na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Olha o que o texto diz: na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos fundos nacional, estaduais e municipais. A questão fala que os fundos são captados pelos conselhos municipais,
Nada a ver, são fundos nacionais, estaduais, distritais e municipais, ok? Então esses fundos não são captados pelos conselhos municipais. Então caiu aqui nessa questão como forma errada. Outra questão, caiu de 2012, CESP para promotor de justiça, ela foi adaptada. O Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, bem como os respectivos conselhos municipais e estaduais, devem fixar critérios de utilização das doações subsidiadas e das demais receitas, por meio de planos de aplicação, destinando necessariamente percentual para o incentivo ao acolhimento sob a forma de guarda da criança ou adolescente órfãos ou abandonados. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está certo. Ela é um resumo de tudo aquilo que a gente viu. Olha, o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, bem como os respectivos conselhos municipais e estaduais, devem fixar critérios de utilização das doações subsidiadas e demais receitas, por meio de plano de aplicação. Agora, existe uma parte, necessariamente, eu falei que isso era importante, necessariamente percentual para o incentivo ao acolhimento sob forma de guarda de criança e do adolescentes órfãos abandonados, beleza? Então, isso cai em prova, fica atento. Parágrafo 5º. Observado o disposto nos parágrafos 4º do artigo 3º da Lei 9249 de 95, a dedução de que trata o inciso 1 do caput, aquela dedução do imposto de renda, inciso 1, será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em conjunto com outras deduções de impostos. E 2, não poderá ser computada como despesa operacional na apuração do lucro real. Pessoal, vou ser sincero, isso aqui nem questão lá de tributário eu encontrei. Então não vai cair na sua prova em se tratando de Estatuto da Criança e do Adolescente. Só lembrando então que aquele limite de 1%, de 6%, ele é isolado, não pode ser computado com outras despesas e não poderá ser computado como despesa operacional na apuração do lucro real, naquelas empresas que trabalham com lucro real. Continuando, 260A. A partir do exercício de 2010, também, quando fala assim, é para aplicação também, não quer dizer que vai cair em prova. A partir do exercício de 2010, ano calendário de 2009, a pessoa física poderá optar pela doação de que trata o inciso 2 do caput do artigo 260 diretamente em sua declaração de ajuste anual. Isso é para a operação do imposto de renda, da declaração física. Parágrafo 1º. A doação de que trata o caput poderá ser deduzida até os seguintes percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração. O inciso 1 e 2 foi vetado, e o inciso 3 fala de 3% a partir do exercício de 2012. Também não encontrei questão de prova sobre isso. É matéria tributária. Parágrafo 2º. A decisão de que trata esse caput está sujeita ao limite de 6% do imposto sobre a renda apurado na declaração de que trata o inciso 2 do caput do artigo 260. Não se aplica à pessoa física que utilizar desconto simplificado, apresentar declaração em formulário, entregar declaração fora do prazo. Só se aplica às doações de espécie, não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor. Isso não cai em prova. Eu vou sempre comentar, pessoal. Isso aqui você não precisa preocupar em se tratando de ECA, ok? Então vamos prosseguir. Parágrafo 3º. O pagamento da doação deve ser efetuado até a data do vencimento da primeira cota ou cota única sobre o imposto, observada as instruções da Secretaria da Receita Federal do Brasil. O não pagamento da doação no prazo estabelecido no parágrafo 3º implica a glosa definitiva dessa parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada ao recolhimento da diferença de imposto devido apurado na declaração de ajuste anual, com acréscimos legais previstos na legislação. Pessoal, nós não vamos ater a isso aqui porque essa matéria tributária, isso muda sempre, isso está sempre mudando e não tem aplicabilidade na nossa prova. O parágrafo 5º fala que a pessoa física ela vai poder ali deduzir esse imposto na forma ali do caput, observado aquele limite de 6%. Também não tem aplicação na nossa prova.
O artigo 260b, da mesma forma, fala que a doação de que trata o inciso 1 do artigo 260 pode ser deduzida. Existem pessoas jurídicas que apuram ali o imposto trimestralmente, existem outras pessoas jurídicas que apuram anualmente, então isso pode ser observado. Parágrafo único, a doação deve ser efetuada dentro do período a que se refere a apuração do imposto, algumas trimestralmente, algumas anualmente. Artigo 260c. As doações de que trata o artigo 260 dessa lei podem ser efetuadas em espécie ou bens. Então ela pode ser feita, pode doar, alguém quer doar um imóvel e pode para aquele fundo, quer deduzir? Pode, é isso que está dizendo a lei. O artigo 200 do parágrafo único fala que essa doação, quando for feita em espécie, em dinheiro, vai ser feita numa conta específica dessa instituição financeira. Essa conta que é vinculada a esse fundo, seja ele nacional, estadual, distrital ou municipal. 260d. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos do direito da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem emitir recibo em favor do doador. Isso é lógico, gente. Quando você vai no médico ali, você pega o recibo para deduzir no imposto de renda, é lógico que quem vai fazer essa doação vai receber um recibo assinado por pessoa competente e pelo presidente do conselho correspondente, especificando número de ordem, nome de cadastro da pessoa jurídica, o CNPJ, o cadastro de pessoa, o nome, o CNPJ e o CPF do doador, data e doação e valor efetivamente recebido e ano calendário que recebe a doação. Então a documentação é a descrição ali da documentação específica. Parágrafo 1º. O comprovante de que trata o caput desse artigo pode ser emitido anualmente, desde que discrimine os valores doados mês a mês. Discrimine, mês tal, tanto, mês fevereiro, esse valor. Então pode ser anualmente? Pode, mas vai estar tudo ali anotado discriminadamente, aquela doação mensal. Parágrafo 2º. No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação dos bens, mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa ao comprovante, informando também se houve avaliação, o nome, CPF, CNPJ e endereço dos avaliadores. Nesse caso, alguém doou um bem e esse bem foi avaliado, foi contratado um avaliador que disse: não, esse imóvel, esse terreno, esse lote que você doou vale R$100 mil. Dessa forma, o endereço, o nome dos avaliadores, o endereço e documentação deles também. 260e. Na hipótese da doação de bens, o doador deverá comprovar a propriedade dos bens mediante documentação. É lógico, ele vai doar, ele tem que comprovar que é dele. Baixar os bens doados na declaração de bens e direitos, quando se tratar de pessoa física e na escrituração, no caso de pessoa jurídica, ele tem que dar baixa ali na sua declaração de seus bens. Considerar como valor dos bens doados para as pessoas físicas o valor constante na última declaração do imposto de renda, desde que não exceda o valor de mercado. E B, para as pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens. Você fez uma declaração de imposto de renda, entregou ela ali em março de 2014 e você doou o imóvel em 2015. Portanto, você deve doar, na hora que você for deduzir aquele valor, você vai deduzir conforme o valor que foi declarado no seu último imposto de renda, assim como no valor contábil dos bens para as pessoas jurídicas. Parágrafo único. O preço obtido em caso de leilão não será considerado na determinação do valor dos bens doados, exceto se o leilão for determinado pela autoridade judiciária. Então você doou um bem, só que esse bem foi para leilão. Então qual o valor que será observado? Será esse valor aqui acima, da última declaração de imposto de renda, salvo se aquele bem foi apreendido e foi determinado que a autoridade judiciária colocasse em leilão. Aí sim poderá ser observado este valor, o valor ali do leilão. A notícia boa que eu tenho para dar é que não vai cair em prova.
260F. Os documentos a que se refere os artigos 260D e 260E devem ser mantidos pelo contribuinte pelo prazo de 5 anos para fim de comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil. Documentação previdenciária para conferência você tem que guardar 5 anos. O 260G é muito tranquilo. Fala que os órgãos responsáveis pela administração das contas desses fundos devem manter eles devem manter conta bancária específica destinada exclusivamente para receber esses recursos, para gerir esses recursos desses fundos. Então é uma conta específica, não pode ter outro item nessa mesma conta. Manter controle das doações recebidas, informar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações recebidas mês a mês. Lembra que eu falei que pode ser anual? Mas desde que especifique a quantidade que foi doado cada mês, identificando os seguintes dados do doador: nome, CNPJ, valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em bens. Muito tranquilo. 260H. Em caso de descumprimento das obrigações previstas no 260G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato ao Ministério Público. Quem? A Secretaria da Receita Federal do Brasil, responsável pela arrecadação de tributos. Ela percebeu irregularidade, ela comunica ao Ministério Público. Por que o Ministério Público? Porque ele é o fiscal da lei e dono da ação penal. Ele vai entrar com ação em juízo, portanto. 260I. Estes conselhos, sejam eles nacional, estadual, distrital, municipal, vão divulgar amplamente à comunidade, o calendário de suas reuniões, as ações prioritárias para a aplicação das políticas de atendimento à criança e adolescente, os requisitos para apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital, municipais, a relação dos projetos aprovados em cada ano calendário e o valor dos recursos previstos para implementação das ações por projeto. 5. O total dos recursos recebidos e a respectiva destinação. Isso aqui pode cair uma questãozinha aí, olha. Qual foi o total recebido? E também a respectiva destinação. Para onde vai esse recurso? Tem que ser discriminado por projeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados, ou seja, no banco de dados do Sistema de Informações sobre a Infância e Adolescente. 6. Avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recurso dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estadual, distrital ou municipais. 260J. O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos no artigo 260 dessa lei. É a segunda vez que eu falo isso. Dentro ali, quem vai determinar a forma de fiscalização será o fiscal da lei, o Ministério Público, a forma de fiscalização da aplicação desses incentivos fiscais, ok? Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos artigos 260G e 260I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício, a requerimento ou representação de qualquer cidadão. Então nós temos aqui, olha, uma ação judicial. Ela pode ser proposta pelo Ministério Público. Ela poderá atuar de ofício. Portanto, ele pode oficiar. O Ministério Público pode oficiar diretamente à Justiça, ou ainda ele pode oficiar após um requerimento e representação de qualquer cidadão. O que foi descumprido? O artigo 260G. O artigo 260G, ele fala que os órgãos responsáveis pela administração das contas devem observar o seguinte: manter a conta bancária exclusiva, manter o controle das doações, informar anualmente, discriminadamente, mês a mês as doações e manter o nome, o CPF, o valor doado, especificando, etc. A transparência. E a G e a letra I, os conselhos municipais da criança e do adolescente divulgarão amplamente também tudo isso que nós vimos. É a ampla transparência em relação daquele dinheiro, daquele fundo que está sendo gerido por ele. E dessa forma, não fazendo isso,
os infratores vão responder por uma ação judicial. É uma ação administrativa? Não, é uma ação judicial. Proposta por quem? Pelo Ministério Público. Ele precisa ser provocado? Não. Ele pode fazer de ofício ou ele pode fazer após um requerimento ou representação de qualquer cidadão. Continuando, uma questãozinha que eu achei no simulado muito interessante. Segundo o ECA, o descumprimento do disposto nos artigos 260G e 260I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício a requerimento ou representação de qualquer pessoa. Certo ou errado? Se você marcou errada, você errou, porque ela não está errada, ela está muito errada. Erradas? Por que não? Você não disse isso, olha. Você não acabou de dizer isso? Não. Eu disse que o Ministério Público poderá atuar de ofício, ele mesmo entrou com ação, ou requerimento ou representação de qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Isso é clássico em prova. A questão dizia qualquer pessoa. Não é a mesma coisa? Não. Qualquer cidadão é aquele que está devidamente inscrito na Justiça Eleitoral e não está com seus direitos políticos suspensos. Então não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão. Qualquer prova que você fizer, que caia lei ou que caia Constituição, se o texto disser cidadão e na prova tiver pessoa, estará errada, ok? Porque pessoa é diferente de cidadão. Cidadão é aquele que está devidamente inscrito na Justiça Eleitoral, aquele que está com direitos políticos em dia, ok? Então vamos prosseguir. 260K. Este artigo só quer dizer que existe a Secretaria de Direitos Humanos da Previdência. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E ela deve enviar anualmente, até dia 31 de outubro, relação minuciosa, relação atualizada dos fundos da criança e do adolescente, seja nacional, distrital ou municipal, com a indicação dos respectivos números de inscrição CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras públicas destinadas exclusivamente a gerir os fundos. Portanto, essa Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, ela vai ter todos esses dados em mãos e vai enviar até o dia 31 de outubro para a Secretaria da Receita Federal do Brasil. E a Secretaria da Receita Federal do Brasil vai expedir instruções necessárias à aplicação do disposto dos artigos 160 até os 160K. Ela vai, portanto, expedir instruções de como isso deve ser feito. Se tudo isso que nós vimos aqui, se deve ser feito por meio eletrônico, se deve ser feito de outra forma. A Secretaria da Receita Federal do Brasil vai expedir essas instruções. 261. A falta dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, os registros, inscrições e alterações a que se refere os artigos 90, parágrafo único e 91 dessa lei, serão efetuados perante a autoridade judiciária da comarca que pertencer. Agora eu já digo, pessoal, isso aqui é importante para a prova. Tudo aquilo que a gente viu até agora, a maioria, salvo aquilo que nós resolvemos em questões, não é importante para a prova do concurso em que caia o ECA. Mas a partir de agora já é. Nós temos o artigo 90, parágrafo único e 91, que diz o seguinte. Artigo 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como planejamento e execução de programas de proteção socioeducativo destinados à criança e adolescente. Aí nós temos os regimes de orientação e apoio familiar, nós temos apoio socioeducativo em meio aberto, nós temos colocação familiar, acolhimento institucional, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. E o parágrafo único foi revogado, portanto, nós temos o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, e depois nós temos o artigo 91, que diz o seguinte: as entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, a qual comunicará registro ao Conselho Tutelar e autoridade judiciária da respectiva localidade.
Portanto, o que quer dizer o artigo 261? Não havendo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vamos supor que ele não há naquela localidade. Os registros e inscrições e alterações das entidades governamentais e não governamentais serão efetuadas perante a autoridade judiciária da comarca que pertencer. Isso é importante. Eu já vi isso em alternativas de algumas questões, ok? Então isso cai em prova. Vou repetir. Não havendo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, os registros, inscrições e alterações das entidades governamentais e não governamentais que trabalham com crianças e adolescentes, aquelas entidades de internação, entidade de acolhimento familiar, etc., elas serão inscritas, elas serão alteradas lá no juiz, perante o juiz, autoridade judiciária da comarca que pertencer. Tranquilo? Não havendo conselho, manda para o juiz. A União fica autorizada a repassar aos estados e municípios e os estados aos municípios os recursos referentes aos programas e atividades previstos nessa lei, tão logo estejam criados os conselhos do direito da criança e do adolescente nos seus respectivos níveis. Portanto, a União ela vai ter o recurso, vai enviar para os estados e municípios diretamente, conforme a lei. E os estados também enviam aos municípios conforme a lei, desde que sejam criados esses conselhos dos direitos da criança e do adolescente nos seus respectivos níveis. Isso também é para aplicação da lei. Atenção para o artigo 262. Enquanto não instalados os conselhos tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária. Então imagine que uma pequena comunidade ali não tem ainda conselho tutelar. Quem vai exercer essa atribuição? Enquanto não instalado o conselho tutelar no município, as atribuições a ele serão exercidas a quem? Questão de 2015, pessoal. Olha, fique atento. Então, existem coisas aqui nas disposições finais e transitórias que caem em prova. A resposta, autoridade judiciária. Então, nós temos, enquanto não instalados os conselhos tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária. Isso caiu em 2015 para juiz substituto. Tranquilo? Então, vamos agora mudar de assunto ainda nas disposições finais e transitórias. Artigo 263. O Código Penal, no artigo 121, parágrafo 4º, então foi acrescentado aqui pelo ECA. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Nós temos o Código Penal. Na parte especial, crimes de espécie, nós temos crimes contra a vida. Artigo 121, matar alguém. Depois nós temos o caso de diminuição de pena. Depois nós temos o parágrafo 2º, no homicídio qualificado. Depois a gente fala do feminicídio e vai descendo homicídio culposo. E nós temos no parágrafo 4 o caso de aumento de pena. O parágrafo 4º é o objeto do nosso estudo. Parágrafo 4º do artigo 121. Então nós temos aqui para a nossa prova. É um caso de aumento de pena. Então no homicídio culposo não há intenção de matar. A pena aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra de técnica de profissão. O médico não observou as técnicas adequadas, ou arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não socorreu, ou não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Dessa forma, nós temos, então, caso de aumento de pena. Mas o que interessa para nós? Sendo doloso o homicídio, aqui há
intenção de matar, sendo doloso, a pena aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. A lei continua e fala ainda, também se a pessoa for maior de 60. Quando a gente estuda o Estatuto do Idoso, a gente comenta isso aqui. Então, para a nossa prova, havendo o homicídio doloso, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Não é de 12? Não, menor de 14. Sabemos que adolescente é acima de 12. Então pode cair uma pegadinha de prova perguntando: sendo o homicídio doloso, a pena aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa maior de 12. Não, é maior de 14 anos de idade. Tranquilo? Tá, vamos prosseguir. Depois nós temos o artigo 129, foi mudado também. O artigo 129 fala da lesão corporal. Aumenta-se a pena de 1/3 se incorrer qualquer das hipóteses do artigo 121, parágrafo 4º. Então, ou seja, a lesão corporal. Só que essa lesão corporal foi ocasionada em uma pessoa menor de 14 anos. Então, aumenta 1/3 a pena. Tranquilo? Menor de 14 anos, para nós, aumenta em caso de lesão corporal. Aí nós temos o parágrafo 8º. Aplica-se a lesão corporal culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Lá no artigo 121, no parágrafo 5º, nós temos o seguinte: na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção se torna necessária. No caso de homicídio, isso aqui, você pode imaginar aquele caso lá aquela atriz Cristiane Torlone, que foi dar ré no seu carro e matou o próprio filho. Qual o juiz que daria uma pena para ela? A dor foi tão grande que já é a própria pena. Ela vai ter que conviver aquilo o resto da sua vida com aquela dor. Então não existe uma prisão, não existe nada mais penoso do que a própria dor que ela está sentindo. Por isso, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. E aqui, na lesão, aplica-se também, neste caso, na lesão culposa. Imagine uma mãe que atropela o filho sem querer, causa uma lesão corporal, ou que sem querer machuca alguém, um menor de 14 anos. Vai deixar de aplicar essa pena se o dano no autor for tão grande que a pena que é ser aplicada torna-se assim, desnecessária, ok? Então, porque ela já está tão machucada. Imagine uma mãe que venha deixar cair o bebê e machucar, causar uma lesão corporal. A dor que a mãe vai sentir é maior do que qualquer pena, ok? Então, isso que está dizendo o parágrafo 8º. O terceiro fala do artigo 136. O 136 do Código Penal fala da omissão de socorro. O parágrafo 3º diz que aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Vamos abrir a lei aqui no artigo 136. Vejamos, olha. 136 135, que é omissão de socorro. O 136 é maus tratos. Então, artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde da pessoa sob autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando de alimentação ou de cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. O parágrafo 3º, aqui nós temos: aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Foi incluído pela lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, maus tratos, pessoal. Expor a vida ou saúde de pessoa sob autoridade, guarda ou custódia ou vigilância. Assemelha-se à tortura, só que no caso da tortura, existe aqueles fatos típicos, existe as pessoas que podem cometer tortura e a consequência. Por exemplo, uma mãe que venha dar um tapa numa criança que está chorando, vai ser maus tratos. Aí ela vai queimar a criança com cigarro, aí já é tortura, já o nível já é maior. Neste caso aqui a gente vai guardar
para a nossa prova, aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 12? Não, menor de 14 anos. Continuando. 4. No artigo 213, crimes contra a dignidade sexual, né? É o estupro. A pena é o crime, é o estupro. O nome técnico é do artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. A pena é reclusão de 6 a 10 anos. Aí nós temos o caso de aumento de pena. A pena, parágrafo único, se a ofendida é menor de 14 anos, pena de reclusão de 4 a 10 anos. Pessoal, eu já ia me esquecendo, mas lembrei a tempo. Cuidado, isso aqui foi modificado. Isso aqui, não esqueça, isso aqui está errado. O artigo 213, quando você abre o site da presidência, está assim como 214, parágrafo único, olha, se ofendido é menor de 14 anos, pena de 3 a 9 anos. Isso também está revogado. Nós temos que ir para se cair isso em prova, nós temos que ir para o Código Penal e fazer uma releitura. Olha aqui, vejamos o Código Penal. Agora chama isso, porque antes nós tínhamos os atos libidinosos, diverso da conjunção carnal, que era um crime. Hoje tudo é estupro. Hoje é estupro e estupro de vulnerável. Então, olha, artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. É pena reclusão de 8 a 15 anos. Isso foi modificado em 2009. Aqui incorre na mesma pena quem pratica as ações com alguém com enfermidade, deficiência mental, quem não pode oferecer resistência. Então, conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, a pena é de 8 a 15 anos. Grave isso, 8 a 15 anos, e não 4 a 10 mais, de 8 a 15. O artigo 213 ainda existe, mas ele foi modificado. O artigo 214 não existe mais. Ele foi revogado conforme o Código Penal, ok? Então, o artigo 213, essa parte aí do ECA, ele virou o 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Escreva pena de 8 a 15 anos. Como você pode ver aqui, o artigo 214 foi revogado, tranquilo? O artigo 213 ainda prevalece, a pena do estupro 6 a 10 anos. Aí se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, aí nós temos aqui pena de 8 a 12, se resulta a morte de 12 a 30. Portanto, aquele 214 ele foi revogado e o 213 foi modificado. Hoje, se a ofendida é menor de 14 anos, o ofendido ou ofendida, a reclusão não é de 4 a 10, e sim de 8 a 15 anos. De 8 a 15 anos, portanto. Tranquilo? Então, 8 a 15. Aqui nós encerramos o nosso trabalho. O artigo 264 diz: o artigo 102 da Lei 6015 de dezembro de 1973 fica acrescido o seguinte item: artigo 102, perda e a suspensão do pátrio poder, ou melhor, perda e suspensão do poder familiar. A expressão agora nem é pátrio poder, é poder familiar. Essa lei é a lei dos registros públicos. Ela fala no seu artigo 102, aqui no inciso 6, perda e suspensão do pátrio poder, ou seja, perda e suspensão do poder familiar. Então, no livro de nascimento, vai ser averbado ali a perda do poder familiar, se for decretado por autoridade judicial. E assim nós encerramos, pessoal, esse trabalho. Foi um prazer trabalhar com vocês. Não esqueça, ainda hoje ou amanhã, eu vou publicar mais um vídeo com as considerações finais e com o link abaixo para você baixar esses slides. Muito obrigado e até o próximo.